Apocalipse. Apenas esta palavra é suficiente para fazer muitas pessoas se arrepiarem e lembrar de um momento aterrorizante que representa o fim de tudo que existe. Mas qual é a história por trás dessa crença inevitável de destruição e aniquilação que se acredita afetar a humanidade e até toda a criação? Seriam essas crenças produto do cérebro humano tentando compreender a ordem? Ou os conhecimentos antigos e textos religiosos realmente nos alertam sobre um fim que se aproxima? Mais importante ainda, o que a ciência diz hoje sobre tudo isso? Pessoal, vou ser bem direto com vocês. 2 anos atrás eu não tinha nada. Hoje estou aqui com vocês. Que tal fazer parte dessa jornada? Se inscrevam nos Relatos Extraordinários. Enquanto buscamos respostas para essas perguntas, como sempre, investigaremos a essência da história e das crenças. Uniremos nossas descobertas com lógica e ciência. E juntos resolveremos alguns mistérios. Então, vamos começar com as famosas palavras do oráculo para Neo. Tudo que tem um começo, tem um fim. Bem-vindos aos Relatos Extraordinários. Nos meus vídeos sobre história das religiões, sempre menciono algo importante. Acreditem ou não, vocês realmente precisam ler os livros religiosos. Porque esses livros e textos, independentemente de sua origem, contêm informações interessantes para pessoas como nós que amam pesquisar. E quando vocês combinam essas informações com outras fontes modernas ou antigas diferentes, podem chegar a resultados realmente interessantes. Não estou dizendo isso apenas para o Alcorão e a Torá. Estou dizendo para todos. Por favor, não esqueçam disso. Mantenham em mente que usaremos frequentemente este método em futuros vídeos similares. O fenômeno do Apocalipse, ou seja, o dia em que tudo o que conhecemos chegará ao fim, é na verdade um evento misterioso que tem lugar em muitas crenças e religiões. Desta vez, começaremos nossa pesquisa de forma mais complexa e terminaremos com o Alcorão, porque lá encontraremos informações realmente interessantes. Quando olhamos para as crenças mesopotâmicas, o fenômeno conhecido como Apocalipse aparece como um desequilíbrio. De acordo com essas crenças antigas, a criação existe como uma luta e, ao mesmo tempo, como resultado desequilibrado do caos e da ordem. E quando esse equilíbrio for perturbado um dia, o fim virá. As civilizações mesopotâmicas abordaram o assunto de uma perspectiva mais filosófica ao invés de examiná-lo profundamente, e não investigaram detalhadamente. Uma abordagem similar, mas muito mais detalhada, também é vista na crença hindu. De acordo com esta filosofia de fé, o universo está em um estado de transformação e equilíbrio. E quando esse equilíbrio for perturbado um dia, o fim virá, e uma nova ordem será reestabelecida. No hinduísmo, este assunto é tratado muito detalhadamente. E encontramos conceitos que podemos chamar de pequenos apocalipses e grandes apocalipses. Por exemplo, em meus vídeos anteriores, expliquei que no hinduísmo, esses ciclos são chamados de yugas. Esses aparecem como yugas grandes e pequenos. Por exemplo, fala-se de 4 yugas para o mundo. Satya Yuga, a Era Dourada, onde deuses e humanos viviam juntos. Treta Yuga, Dvapara Yuga, e a Era Final em que nos encontramos agora, Kali Yuga, ou seja, a Era da corrupção e destruição. Sim, admito que nascemos em um período interessante. Na crença hindu, no final desses ciclos que duram dezenas de milhares de anos, no Kali Yuga, Kalki Avatar, a terceira encarnação do deus Vishnu, virá ao mundo após uma grande corrupção e, ao destruir o mal, fará com que este grande ciclo recomece como Satya Yuga, ou seja, a Era Dourada. Claro que durante este tempo haverá uma grande destruição. Isso não lembra algo? Sim, lembra. A crença de que o Messias virá e derrotará o Anticristo, reestabelecerá o reino de Deus na Terra e iniciará a Era Dourada. E como foi contado milhares de anos antes do judaísmo e cristianismo. Agora, chamar esses ciclos de Apocalipse, nosso tópico, não é muito correto, porque estes são grandes eventos que podemos chamar de extinção cataclísmica. Mas este não é o fim final. Então, qual é o fim final segundo os hindus? O evento que podemos chamar de Apocalipse, na verdade também tem um nome, Mahapralaya, quando traduzido grosseiramente para o português, é o evento chamado Grande Colapso. Este é o grande apocalipse dos hindus. E se repete a cada 4,
32 bilhões de anos. Ou seja, no final de um dia do grande Criador Brahma. Durante este evento, tanto os 10 reinos inferiores onde estão as criaturas, quanto os 4 reinos superiores onde estão os deuses e semideuses, são destruídos. Os deuses e semideuses não têm relação com o verdadeiro Criador. Estes são espécies criadas. Por favor, prestem atenção. Os detalhes desta dissolução são interessantes. Quando este tempo chega, todos os elementos materiais e espirituais do universo se dissolvem um por um. E os 5 elementos principais, terra, água, fogo, ar e éter, se reúnem novamente, retornando àquele estado misterioso de caos antes da criação do universo. Depois, tudo começa como um novo universo, e Brahman cria a ordem novamente daquele caos unificado. Vejam, não esqueçam que este universo vem de uma única fonte, se une novamente com uma única fonte e recomeça. Vocês ficarão bastante surpresos perto do final do vídeo. Por favor, não confundam esses pequenos ciclos com os grandes ciclos, porque esta crença existe em todas as civilizações do mundo. Enquanto uma nos fala sobre recomeços mundanos que podemos chamar de dilúvio, a outra fala sobre o fim final e um novo começo. Um dos exemplos mais populares disso é o famoso calendário apocalíptico maia. Vocês sabem, o calendário que terminou em 21 de dezembro de 2012. Agora toda a mídia nos contava sobre aquele dia como o grande apocalipse. Quando nada aconteceu, todos disseram: "Ah, os velhos estão falando bobagem de novo", e descartaram. Mas a situação não é nada assim. O evento maia de 21 de dezembro de 2012, na verdade, não era o fim. Era apenas um dia em que seu calendário terminava e uma nova era começava. Porque o calendário maia não é linear como nossa percepção moderna, mas extremamente superficial do tempo, é cíclico. Agora pode haver aqueles que dizem que isso não é um problema ou algo assim. Mas quem lhes disse que o tempo é linear? Vocês já olharam se há pesquisa científica séria por trás disso? Se olharam, viram que isso é um oceano gigante de hipóteses. E esta abordagem está realmente prestes a colapsar cientificamente hoje. A maior autoridade que propôs a linearidade do tempo e a introduziu em nossas vidas é o Vaticano, que infelizmente não trouxe nenhum benefício para a humanidade. As pessoas, interpretando informações dos livros que chamam de sagrados e informações que obtêm de vários lados, partindo do fato de que Deus criou o universo em um tempo específico e o destruirá em um tempo específico, impõe às pessoas a ideia de que o tempo flui unilateralmente e linearmente. Mais tarde, com a Revolução Industrial, a disciplina do relógio trazida pelas fábricas, a lógica operacional da linha de produção e a lógica de fluxo do sistema de capital, a ideia de que o tempo é uma estrutura que se move em uma linha linear começa a se estabelecer na mente humana. Isso tem razões de manipulação psicológica muito mais sombrias, mas abordaremos isso em outro vídeo. Quando as leis da termodinâmica e entropia são adicionadas a isso, acabamos aceitando completamente este fenômeno. Mas hoje, com o desenvolvimento da física quântica e novas perspectivas, vemos que quase tudo o que sabemos sobre o tempo está errado. Especialmente nossa ideia de que o tempo é linear está completamente errada. Por exemplo, deixe-me dar alguns exemplos. De acordo com a equação Wheeler-DeWitt na mecânica quântica, o tempo é, na verdade, uma ilusão. De acordo com experimentos de emaranhamento quântico, o tempo não é definitivo. É até mesmo um padrão que pode ir para frente e para trás. De acordo com o modelo de universo em bloco de Einstein, passado, presente e futuro existem realmente ao mesmo tempo. Agora chegamos à segunda parte do vídeo e vamos um passo mais fundo. Porque chegamos à era das religiões abraâmicas. E embora normalmente pensem que essas 3 religiões darão menos informação sobre esses assuntos em comparação com as antigas, desta vez a situação mudará significativamente. No judaísmo, ao abordar o assunto do Apocalipse, há 2 abordagens. Precisamos separar isso entre as coleções clássicas da Torá e Tanakh e a Cabala, porque assim podemos obter informações mais úteis. Quando olhamos para a crença judaica clássica em geral, vemos que o processo chamado Apocalipse se assemelha aos yugas na crença hindu, porque a história é assim. Em um tempo quando a moralidade colapsa e grandes guerras e destruições aumentam no mundo,
O Messias Salvador virá e unirá Israel como um rei justo para estabelecer a paz universal. Claro, para que isso aconteça, Israel primeiro precisa reconstruir o terceiro templo em Jerusalém. Vocês viram essas ruínas e estou falando do templo onde estão localizadas a Mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha. De acordo com a crença dos judeus, a menos que essas duas estruturas sejam demolidas e aquele templo seja reconstruído, o Messias não virá para acabar com a era do mal e lutar contra os demônios. A pessoa não pode deixar de se perguntar. Digamos que, de alguma forma, os sonhos se tornaram realidade e o Messias veio. Neste caso, aqueles que o convocam não são o grupo contra o qual ele luta como demônios? Vocês sabem, com tudo que acontece todos os dias sendo tão óbvio, independentemente de serem idosos, crianças ou animais inocentes, quem salvará quem de quem e estabelecerá o reino de Israel? Se ampliarmos a escala, a pessoa honrada deve gastar quase toda a humanidade. É uma crença um pouco irônica, não é? Felizmente, a Cabala, que também podemos chamar de sufismo judaico, aborda os eventos um pouco mais corretamente e basicamente nos conta sobre a criação e o Apocalipse assim. Primeiro, quando o universo foi criado, o poder criativo, ou seja, Ein Sof, criou o universo como o conhecemos, refletindo apenas uma parte do poder de sua luz, de sua própria essência na existência. No entanto, com o tempo, um evento chamado Shevirat HaKelim ocorre, e esta criação começa a se desestabilizar porque não pode suportar a infinidade do Criador, e a ordem se transforma em caos. Finalmente, quando Shevirat HaKelim, ou seja, a quebra dos vasos, ocorre e prepara ciclicamente o início de uma nova criação, esta ordem colapsa completamente. E tudo é recriado por Ein Sof. Em outras palavras, tudo vem dele, e um dia retorna a ele. E este ciclo se repete como ele deseja. A Cabala e a Torá comparam esses eventos a fechar um livro e reabri-lo. Não há basicamente muita diferença entre a crença cristã e o judaísmo. A crença no Messias, não mencionada no judaísmo, também é referida como Jesus. O cristianismo tornou a guerra entre o bem e o mal mais cinematográfica. Acrescentaram várias criaturas, demônios, etc. As narrativas foram decoradas com desastres naturais. Mas no final, a história é exatamente a mesma que o evento que acabei de contar. Jesus virá, haverá guerra, os maus serão derrotados, um novo reino será estabelecido. No próximo período, o dia do juízo final virá. Os bons serão recompensados e os maus punidos. É a mesma crença hindu que existia milhares de anos atrás. Quando chegamos ao Islã, não encontramos a descrição da figura salvadora nas crenças judaicas e cristãs. Vejam, esta é uma informação importante. Enquanto Alá no Alcorão os adverte para não esperarem salvação de ninguém além dele e evitarem o politeísmo, nas hadiths a crença no Messias Salvador e Mahdi é constantemente incutida no mundo islâmico. Aqui vocês decidem no que acreditar. Vocês acreditarão no livro que chamam de Palavra de Alá e buscarão refúgio em Alá para a salvação, ou acreditarão na crença no Messias Salvador e Mahdi escrita 200 anos após a morte do profeta. A decisão é de vocês. No Alcorão é contado que o Apocalipse certamente chegará um dia, e encontramos versículos como estes. Eles te perguntam quando o Apocalipse chegará. Diga, seu conhecimento está apenas com meu Senhor. Somente Ele o revelará quando chegar a hora. Será um evento pesado nos céus e na terra. Chegará a vocês de repente. Quando o céu se partir, as estrelas caírem, os mares transbordarem e os túmulos forem revirados, cada um saberá o que enviou antes e o que deixou. Com vários versículos como estes, descrições daquele dia terrível são feitas e os muçulmanos são informados de que o julgamento divino se manifestará. Os versículos que mais me interessam são estes. Naquele dia, a terra será transformada em outra terra, e os céus em outros céus. E as pessoas aparecerão diante de Alá, o único. No dia em que dobrarmos o céu como um pergaminho é dobrado, reconstruiremos tudo como criamos pela primeira vez. Esta é uma promessa que fizemos. Nós a cumprimos. Este é um ponto muito importante. Prestem atenção às palavras usadas. No dia em que dobrarmos o céu, como um pergaminho é dobrado. Vemos isso em todas as narrativas há milhares de anos. Mas a seguinte frase no Alcorão é um complemento maravilhoso.
Os céus serão transformados em outros céus, e recriaremos tudo como criamos pela primeira vez. São, na minha opinião, versículos de valor dourado. Por quê? Porque cientificamente, isso nos mostra um dos cenários apocalípticos mais aceitos hoje. Cerca de 14 bilhões de anos atrás, algo com densidade infinita e temperatura infinita de repente explodiu ou se expandiu para fora, e nosso universo conhecido foi formado. A história nos é contada assim há anos. Na verdade, não sabemos quase nada sobre como o universo se formou ou, mais precisamente, o que pode ser chamado de primeiro momento. E se notaram, a definição apresentada cientificamente agora está na verdade muito longe de ser científica. Algo com densidade infinita, infinita pequenez e temperatura infinita explode, e o universo se forma. Esta chamada explicação científica, na verdade, não se alinha com a ciência. Einstein também expressou isso bem assim. A singularidade não é uma característica da natureza, mas representa os limites de uma teoria. Com esta nova mudança na percepção, um novo modelo apocalíptico do universo começou a emergir. A teoria do Big Bounce. Físicos quânticos como Martin Bojewald e Abhay Ashtekar trabalharam no final do século XX em um novo modelo para o fim do universo. Segundo esta abordagem, nosso universo em rápida expansão também está se expandindo a uma taxa interessante. Um dia começará a desacelerar com o efeito gravitacional. Parará, depois colapsará acelerando em direção a si mesmo novamente. E finalmente, todo o universo colapsará em uma partícula dentro de si mesmo, como uma singularidade naquele primeiro momento misterioso, e explodirá novamente como uma espécie de supernova, desencadeando a formação de um novo universo. Hoje, esta teoria é apoiada por estudos de gravidade quântica cíclica e flutuações quânticas. Mais interessante ainda, segundo esta teoria, nosso universo está em um ciclo infinito de criação e destruição. Em outras palavras, existe continuamente, cresce, depois para, colapsa, experimenta uma espécie de explosão quântica e depois recomeça, e repetidamente. Muito parecido com os exemplos encontrados em narrativas e livros escritos milhares de anos atrás, não é? Nos Vedas hindus, conta-se que o universo se forma a partir de um ovo cósmico em expansão. Nos Puranas, explica-se que a criação existe, deixa de existir e existe novamente em um processo de respiração cósmica de Deus. Ou seja, o simbolismo de expirar e inspirar. Nos textos herméticos, o universo existe a partir de uma força chamada unidade ou fonte. E esta força alimenta e expande continuamente o universo. Esta é tanto uma expressão física quanto simboliza a expansão interna na ordem da consciência. Na Torá e no Evangelho, é Deus que se assenta sobre a terra, estende os céus como um véu e os abre como uma tenda para se assentar. Assim diz o Senhor que criou os céus, que os estendeu, que estendeu a terra e tudo o que há nela, que dá respiração aos que nela habitam e vida aos que nela andam. Exemplos também são dados. No Alcorão, enquanto é indicado que estabelecemos o céu com nosso próprio poder e certamente o expandimos, o ponto realmente importante é que no dia em que dobrarmos o céu como as páginas de um livro são dobradas, recriaremos tudo exatamente como criamos pela primeira vez. Esta é uma promessa que fizemos. Nós a cumprimos. Versículos extremamente interessantes e dignos de reflexão como esses claramente nos apresentam a expansão do universo e depois seu colapso em si mesmo novamente. E então tudo recomeçará. Realmente gosto de detectar e conectar esse tipo de relação. Agora entendem o que quero dizer quando digo: leiam todos os livros? Vejam, talvez seja verdade, talvez estejamos apenas imaginando agora, mas não importa. Estamos estabelecendo uma conexão entre ciência e textos antigos. E ao fazer isso, aumentamos nossa curiosidade. Lemos, aprendemos e aprendemos com textos históricos. Esta é uma situação ganha-ganha. Sempre digo, independentemente de sua crença, independentemente de suas fontes, apenas leiam os chamados livros sagrados. Não apenas para o Alcorão, leiam a Torá, leiam os Vedas hindus, leiam o livro dos mortos egípcio,
Há realmente informações interessantes. E leiam livros científicos também. Isso expandirá seus horizontes. Depois de tudo isso, a pessoa não pode deixar de pensar. Se tudo, especialmente o conceito que chamamos de tempo, consiste em ciclos como a ciência está gradualmente mostrando, talvez agora não estejamos descobrindo coisas novas, mas redescobrindo coisas que conhecíamos no passado e nem mesmo estávamos cientes. Como disse no início do vídeo, Apocalipse é uma palavra que faz você se arrepiar quando a ouve, mas na realidade é uma palavra derivada das raízes kama e kiam e carrega significados como despertar, levantar-se, perceber. Na verdade, é uma palavra bonita, como os suras apocalípticos no Alcorão nos contam sobre o horror daquele dia de destruição. Naturalmente se tornou uma palavra de medo. As pessoas também não podem ser consideradas injustas. Os versículos realmente descrevem eventos naturais aterrorizantes. Falamos sobre o Apocalipse, ou seja, o fim do universo principal, durante todo o vídeo. Mas antes disso, haverá diferentes apocalipses. Por exemplo, em 4 bilhões de anos nosso Sol começará a inchar à medida que seu combustível diminui, e um dia engolirá nosso mundo. Naquele dia, virá um tempo quando os oceanos evaporarão, montanhas e pedras derreterão, e nem um único ser vivo permanecerá na Terra. Este é o apocalipse da Terra. Vamos estreitar ainda mais o círculo. Digamos que morremos em 2 dias. Bem, e depois o que acontecerá? Se já estivermos mortos, o fim do universo ou da Terra não significará nada para vocês. Pensem em seu próprio apocalipse. Certo, vamos à pergunta real. Vocês viverão vendo o apocalipse como caos e destruição e temendo-o? Ou entenderão o verdadeiro significado da palavra e viverão de forma iluminada, levantando-se? Não temos o menor poder contra outras grandes destruições. Vamos pular isso também. Mas neste assunto vocês têm uma escolha. Como dizem os sufis, tenham um despertar espiritual. Adquiram conhecimento. Aprendam. Descubram sua paz interior. Então, em uma existência onde o apocalipse é visto como destruição, vocês se elevarão e transcenderão tudo. Portanto, independentemente de tudo que aprenderam no vídeo científica, filosófica ou historicamente, como alguém que os ama, só posso lhes dizer isso. Não importa qual seja a realidade, vocês são o apocalipse. Obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Gosto de abordar os eventos de uma forma um pouco diferente, misturando ciência com história, crenças e filosofia e fazendo conexões. Espero que vocês também gostem. Embora os conceitos de Apocalipse e Dia do Juízo sejam frequentemente explicados de forma entrelaçada, aqui expliquei o que o evento realmente significa fisicamente como o fim de tudo. A questão do juízo final é um assunto completamente diferente. Talvez um dia eu possa lidar com isso. Para me acompanharem nesta jornada, por favor não esqueçam de se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhar com seus círculos. Até nos vermos no próximo vídeo. Cuidem-se bem.